Louvado e engrandecido seja o nosso Deus, a paz do Senhor. Para quem é cristão e para quem não é também, eu dou a paz, porque diz que nós temos que dar paz a quem tem paz. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui eu tenho aqui pequenos versículos que fica aqui em Jeremias 23, versículo 1, para o nosso coração, para o nosso entendimento, para o nosso conhecimento, para o nosso fortalecimento espiritual, que nos diz assim: ai dos pastores que destrói e dispersa as ovelhas do meu pasto, diz o Senhor. Portanto, assim diz o Senhor, Deus de Israel, contra os pastores que apacentam o meu povo. Vós dispensastes as minhas ovelhas, as afugentastes e não as visitastes. Eis que visitarei sobre vós a maldade das vossas ações, diz o Senhor. E eu mesmo recolherei o restante das minhas ovelhas, de todas as terras, para onde estiver afugentado, e as farei voltar aos seus apriscos, e frutificarão e se multiplicarão. Aqui na palavra do Senhor está aqui uma exortação para os pastores daquela época também, né, tempo de Israel antigo, mas também serve para o dia de hoje, para a nossa época. O Senhor fala aqui dos pastores, dos líderes, né, que se põem em cima de altares de congregações, como anjo da igreja, pastores que se diz que pastoreiam ovelhas. Mas o Senhor está aqui alertando, ai dos pastores. Ele está querendo dizer, ai dos pastores que espantam minhas ovelhas, ai dos pastores que rejeitam as minhas ovelhas, ai do pastor que não cuida das minhas ovelhas, ai do pastor que destrói as ovelhas do meu pasto. O Senhor está querendo dizer aqui, nesse momento, que Ele está vendo tudo acontecer. Ele ouve e Ele vê. Porque muitos estão dispersos, muitas ovelhas estão dispersas, muitas vidas estão ali aflitas, tristonha, desanimada, decepcionada, em consequência de congregação, de igrejas, né, como se fala, porque igreja somos nós, a glória de Deus. Mas o Senhor, Ele cuida. O Senhor vê todas as coisas e Ele cuida. Ele ama as ovelhas dele. Nós sabemos daquele texto que diz, né, que era 100 ovelhas. Mas estava faltando uma. Ficaram 99 e estava faltando uma, mas o Senhor rejeitou, deixou dispersa não. Ele foi, deixou as 99 e foi pegar a outra que estava afastada do aprisco. Ele se preocupa. E hoje que vemos, na maioria das igrejas, das congregações, das denominações, é muita acepção de pessoas. É pastores fazendo acepções de pessoas. Pastores que não ligam mais para as suas ovelhas para saber como é a história, o que está acontecendo, se está tudo bem. Antigamente era diferenciado. Antigamente, se você passasse 2, 3 dias sem uma igreja, o pastor ia na sua casa ver o que estava acontecendo. Hoje tudo mudou. O amor de muitos se esfriará. E se esfriou primeiramente dos pastores que apacentam as ovelhas de Deus. E hoje o que nós podemos ver é ovelhas dispersas, ovelhas afugentadas, ovelhas que estão doentes espiritualmente, mentalmente, ovelhas que até dá cabo de sua própria vida. Eu digo isso, experiência própria que eu já vi. Irmãos tirando sua própria vida, porque estava desempregado e ninguém da igreja, da sua congregação ia visitá-lo. E isso está acontecendo muito no meio dos cristãos. É uma vergonha, é uma vergonha. Mas o que podemos fazer? Só quem pode fazer algo é Deus. Deus está dizendo aqui muito no primeiro versículo de Jeremias 23, ai dos pastores que destrói e dispersa as ovelhas do meu pasto, diz o Senhor. Isso aqui quem está falando é o próprio Deus, ó. Não é a irmã Antônia não, é Deus falando na palavra dele. É uma palavra de exortação, é uma palavra de despertamento.
para aqueles que se diz que é pastores, só no nome, só no título, mas não pastoreia. Aqueles pastores que não vai na casa das suas ovelhas ver como é que ela está, se ela está doente, como é que ela está, se ela ficou boa, não. A historinha que nós ouvimos nas igrejas hoje em dia é: ah, mas é cheio de mimimi, qualquer coisinha quer se afastar da igreja, as pregações de hoje é assim, atingindo as ovelhas. Às vezes as ovelhas estão tão fracas e ainda acabam ouvindo coisas desagradáveis, em vez de pregarem a própria palavra que está aqui na Bíblia. Teologia, né, que chama, teologia. Teologia é bom? É, claro que é. Mas tem que ser uma arma espiritual na mão daquele que realmente sabe usar. Então, hoje eu fico assim pensando, hoje eu estava pensando, meu Deus, eu quero uma palavra. Nem que seja uns versículos pequenos. Me dá sabedoria, Senhor. Porque eu não estou sabendo realmente o que falar. Mas o Senhor me chamou aqui em Jeremias 23. O que eu quero dizer com isso? Quero dizer, amado e amada, você que está aí me vendo na telinha e ouvindo esse áudio, você que é cristã e você também que não é cristã, novo convertido, eu quero te dizer que o nosso pastor maior é o próprio Deus. Não fica triste, não. Não se desanima, não. Não sai da presença do Senhor, não. Continua na presença do Senhor. E Ele te retribuirás. O Senhor diz para ti nesse momento: e eu mesmo recolherei o restante das minhas ovelhas, de todas as terras para onde as tiver afugentado, e as farei voltar aos seus apriscos, e frutificarão e se multiplicarão. Ele diz aqui que vai levantar sobre elas pastores que apacentem, nunca mais temerão, nem se assombrarão, e nenhuma delas faltará, diz o Senhor. O Senhor está dizendo para ti neste momento: fica de pé. Olha, o teu socorro vem lá dos altos céus. O teu socorro vem de Deus. Porque o próprio Deus deu o próprio filho dele, o único filho dele, para morrer na cruz do Calvário por mim e por você. Então não saia da presença de Deus. Continua na peleja, porque o Senhor te retribuirá. O Senhor vai acrescentar a tua fé, vai te firmar. Porque o Senhor não faz acepção de pessoas. O Senhor não vê o que você tem, o que você deixou de ter. Se você tem carro, se você tem casa, se você é bem financeiramente. O Senhor não quer saber disso, porque mais poderoso é Deus, que é dono do ouro e da prata. E Ele não faz acepção de pessoa. Eu quero te dizer neste momento que Deus vê e escuta o teu choro, o teu lamento, a tua tristeza, a tua decepção que tu está passando. O homem não sonda o coração, o homem não tem este poder de sondar os corações, mas Deus sonda o teu coração e Deus vê o que tu está passando, o que tu está precisando. Se for da vontade de Deus, Ele vai te abençoar de uma maneira maravilhosa, de uma maneira poderosa em Deus. Mas permanece no aprisco. Permanece na presença do Senhor. Olha para a palavra do Senhor neste momento em Jeremias 23, porque o Senhor diz e alerta: ai dos pastores que afugentam as minhas ovelhas, que destrói as minhas ovelhas. Aqui diz aqui também: quanto aos profetas, já o meu coração está quebrantado dentro de mim. Todos os meus ossos estremecem, sou como um homem embriagado e como um homem vencido pelo vinho, por causa do Senhor e por causa das suas santas palavras. Porque a terra está cheia de adúlteros e chora por causa da maldição. Os pastos do deserto se secam, porque a sua carreira é má e sua força não é reta. Eles querem dizer aqui é com os pastores. Tudo isso aqui em relação a pastores. E o Senhor vai destruir. O Senhor vai destruir. Vão pagar o preço por estarem usando a palavra de Deus, enganando o povo, usando a palavra de Deus e enganando o povo. Mas na hora da necessidade, na hora da precisão, eles não estão nem aí. A verdade é essa.
Amém? Mas, mais uma vez, eu quero dizer, o Senhor não faz acepção de pessoa, o homem pode fazer, mas Deus não fará. Ele te ama. Ele te ama e Ele quer você na presença dEle. Então, continua na peleja, continua, porque diz na palavra do Senhor, aquele que